situação. Se a gente já pensar que a gente é evoluído, se a gente já pensar que a gente é melhor que o outro, etc., a gente vai ficar estagnado. Esse afã, essa vontade de melhorar, de estudar, só é encontrado naqueles espíritos que são muito sinceros com eles mesmos, que sabem o seu estado de miserabilidade atual e que eles têm essa vontade de compreender. É muito dito assim, o bicho do espírito carpinteiro, né? De procurar sabedoria, né? Sócrates tem uma passagem muito legal que fala que, assim, que você tem que estar grávido da sabedoria, você tem que estar com vontade de aprender. Ele fala assim, olha, minha mãe, Bernadette, era uma excelente parteira, mas eu nunca vi ela dar um filho de uma mãe que não estivesse grávida. Isso quer dizer que a pessoa que quer evoluir, ela tem que estar grávida da sabedoria, né? E essa característica, ela está presente em a maioria dos grandes mestres da humanidade, né? Nós vemos Jesus, ele diz assim, perfeito mesmo é só meu Pai que está nos céus. Jesus, que é um espírito puro, né? Nós vemos Sócrates também, na sua máxima délfica, né? Gnóti Saltão, em grego, quer dizer, conhece-te a ti mesmo, e também só sei que nada sei, né? E nós vemos as santas cristãs da Igreja Católica que falam muito dessa questão de miserabilidade, de se enxergarem assim para atingir os céus, né? E Gandhi também, né? Gandhi, eu gosto muito de Gandhi. Gandhi, ele, até o fim dos seus dias, ele ainda tremia na hora que tinha que levantá-las, né? Ele era tão humilde ao ponto de entender, né? Que ele ainda era um espírito muito ignorante. E aí, nos falta muito para evoluir. Caso contrário, a gente não estaria aqui, né? Nós estamos aqui no planeta de expiações e provas. Allan Kardec separa os mundos através de mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos celestes e mundos ditosos. Ele diz que o nosso, que é o mundo de expiações e provas, é um dos mundos mais distantes da perfeição. Então, naturalmente, a vida vai trazer para a gente prova, para a gente serviço, para a gente praticar a indulgência e pela observação, a gente conseguir por mérito estar em um planeta melhor, né? Por merecimento através das provas que a gente conseguir passar, né? Então, eu sempre brinco assim, o golpe está aí, cai quem quer, no sentido de muitas pessoas vão vir para vocês, pessoas muito complicadas, justamente para te testar. E se você não souber que você está sendo testado, que você está sendo, que Deus está dando, até para ver em qual grau você está, se você aprendeu tudo aquilo que você tem estudado, na verdade a gente não vai passar de teste, vai vir novamente, né? Então, tem uma frase que diz assim, você somente será livre quando você fizer o que você sabe, mesmo que você não estiver sentindo. Isso tem muito a ver com a indulgência, porque como a gente vai agir conforme Jesus ensina, né? Da gente apresentar a face, quando alguém bater essa face direita, apresentar também a esquerda. A gente botar em prática aquilo que a gente sabe, não deixar o nosso eu animal, né? Nosso lobo, né, e vir à tona, e sim ficar com o cordeiro, né? Então, a indulgência não se interessa pelo erro do outro, somente se for para ajudar, e mesmo assim tem um extremo tato ao ensinar o que é certo. Essa é a frase do Joseph, né, do item. Então, aquilo, como que a gente pretende servir 100 ou 1000 criaturas se a gente ainda não consegue servir a 2 ou 3, onde o Pai nos citou a título precário, né? Como a gente vai fazer isso? Se a pessoa que Deus te encaminhou para você auxiliar, e de fato, né, toda ajuda é bilateral, você também está evoluindo, mas se a pessoa que Deus te encaminhou para você auxiliar e até evangelizar, você censura, você julga, né? Você sentencia, porque a gente sabe que muitas pessoas agem do jeito que elas agem, porque elas se veem
dessa forma, né? Elas se veem com um espírito mais impuro, mais ignorante, e elas atuam conforme elas se veem, né? Então, se você continuar pontuando e reiterando que a pessoa é isso e aquilo, só vai piorar a situação da pessoa. Na psicologia, não, né, o doutor Romulo pode dizer melhor que eu, utiliza muito a psicologia reversa, né? Da gente, quando uma criança não está conseguindo acertar a palavrinha, a gente fala, isso, muito bem. Mesmo que uma criança muito revoltada, né? Você elogia o tempo todo a criança para ela se ver de maneira diferente, e não o contrário, né, gente? E não o contrário. E é o que muitas vezes a gente faz, né? Quando a gente tem uma situação que a gente tem que praticar a indulgência, a gente muitas vezes deixa isso de lado. E em relação ao estudo, a gente muitas vezes se vê também como esse trabalhador da luz e como essa pessoa que está só auxiliando, apenas auxiliando a pessoa, e a pessoa não está retribuindo, mas na verdade tem uma passagem que o Chico, ele tem uma senhorinha que chega para o Chico e fala assim, Chico Xavier, o meu marido não está querendo ir no centro espírita. E o Chico fala assim, mas quem precisa vir no centro é você, não é o seu marido, né? Não é o seu marido. Eu cobrava também muito meu ex-marido nisso, né? E essa frase aqui, ele estava na cara mesmo. Porque alguns seres, eles já evoluíram num determinado nível que eles precisavam nesta Terra. Porque todos nós temos degraus, né? Então, Deus te manda com olha, você vai precisar, claro que você pode extrapolar isso daí, mas a sua missão kármica é evoluir tal coisa. E tem espíritos que já evoluíram para esse determinado nível vibracional da Terra, e aí não precisam ficar estudando o dia inteiro. Quem precisa somos nós, né? Conforme Chico explana. Também é importante a gente pontuar que nós não somos o corpo, né? Nós não somos a mente, nós não somos a inteligência. Nós somos esse psicossoma moral que permanece após o desencarne, né? Após a destruturação do duplo etérico e tudo mais pelo espírito. Nós somos esse psicossoma moral. Então, assim, inteligência, ela pode acabar. A nossa mente... Então, assim, o que fica é o que a gente fez com isso tudo. É o psicossoma moral que a gente fez com isso tudo, essa substância que dá prática, né, com isso tudo, né? Saber é diferente de praticar. Aquele que está ensinando é aquele que mais precisa aprender. Porque o ouvido que está mais perto é aquele que ouve melhor. Deus não faz uma pessoa ficar estudando o dia inteiro por acaso, não é mesmo? Nós precisamos isso. Muitas vezes aquele espírito que nos acompanha não precisa mais. Então o espírito Joseph vai finalizar esse item explicando: a indulgência encanta, inspira, faz com que os outros nos admirem, pensando como ele faz isso. Como uma pessoa pode ter tanta fé ao ponto de sempre saber que está sendo testada, de nunca se deixar dominar pelo seu eu animal. E a gente responde, imitando Cristo. Porque todos nós seremos Cristo um dia. É isso aí. Então, Joseph, gente, deixa um ensinamento maravilhoso pra gente. Ama. Perdoa. Entenda o estado de consciência do próximo. Assim a gente vai se fazer também amado, respeitado, né? E esse item também fala sobre que a maledicência, a malevolência, olha que joia espiritual que ele traz pra gente, que a maledicência, a malevolência é responsável por apontar o erro do outro, por apontar a fragilidade do outro. A indulgência é todo o contrário, é responsável pela dúctile, né? É doçura, a gente ter todo esse tato com o defeito do próximo, né? Então, o item 16, ele vai nos falar: sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam, julgai com severidade apenas vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo como a usaste para com os outros. Apoia os fortes, encorajai-os a prosseguir no bem,
Fortificai os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo de arrependimento, estendendo suas asas brancas sobre a falta dos humanos, ocultando-as assim aos olhos daquele que tudo vê em pureza. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não vos esqueçais nunca lhe dizer pelos vossos pensamentos, e especialmente pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Entendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que solicitais ao Senhor quando implorais o perdão? Esquecimento? Só isso? Se assim fosse, resultaria em nada, pois se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, não pune, mas também não vos recompensa. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez e ainda menos do mal que se haja feito, mesmo que esse mal tenha sido esquecido, pedindo perdão para as vossas transgressões. Pedi a Deus o favor de suas graças, para não mais caíres nelas, e a força necessária para entrares num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar ao arrependimento a reparação do erro. Quando perdoares aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é muitas vezes bastante transparente aos vossos olhos, e é preciso acrescentar-lhe o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pedireis que o vosso Pai Celeste fizesse com vós. Trocai a cólera que desonra pelo amor que purifica. Pregai e exemplificai essa caridade ativa, incansável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra, invisível aos olhos do povo, e como ainda a prega sem cessar, desde que se tornou visível apenas aos olhos do Espírito. Segui o divino modelo, segui os seus passos, que vos conduzirão ao lugar do refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e subi sofridamente, mas com coragem, o vosso calvário. A glorificação está no cimo. É realmente um belo ensinamento e é tão difícil praticar, né? Esse espírito que narra essa bela passagem é um bispo também de Bordeaux, em 1863, é um bispo católico, né? E então, agora eu vou isso. Então, da mesma maneira como julgarmos, seremos julgados. E às vezes Deus nos envia provas para ver como nós estamos, né? Nos lembra da máxima dita pelo Cristo no Monte das Oliveiras: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não se preocupem, se errarmos, Deus sempre nos trará uma nova chance de acertar, né? Eu mesmo passei por uma situação similar esses dias. Quando a gente erra, por exemplo, há 20 anos atrás eu tive uma situação que eu não consegui lidar pelo fato de eu também me cobrar muito das pessoas, e não consegui lidar. Deus me mandou 20 anos aí de estudo, de aprendizado, e me mandou a mesma situação, né, somente com um corpo diferente, com uma pessoa diferente, 20 anos depois, para ver se eu já estava apta para passar por isso. E eu acertei? Não, gente, não acertei. Mas assim, estamos aqui para isso, pelo menos eu melhorei, né? E é isso. A gente não... Deus não espera que a gente seja perfeito, mas sim que a gente melhore através, né, desse arcabouço todo que a gente retém agora com o Espiritismo, com a Boa Nova, né? E o intuito é isso, é a gente melhorar, né? De fato, já que a gente é muito orgulhoso, muito crítico, Deus vai encaminhar para a gente, consequentemente, reiteradamente, testes para a gente se lapidar nessa parte mesmo, né? Do orgulho,
da vaidade, né? E quem sabe a gente chegar a um planeta de regeneração com esses testes, né, que a gente vem passando, a gente vai um dia galgar para um planeta melhor. Então, a indulgência é um convite para a caridade, que é a nossa máxima, né, de caridade com o próximo. Então, não devemos ficar cobrando o outro, nem nada disso, porque conforme Jesus disse, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz. Né? E agir assim imitar o Cristo, né? Que ele nos envia uma prova mais branda sempre do que aquela que a gente tem que passar, né? Porque Deus é o que? Deus é justiça, Deus é amor, Deus é bondade, caridade. E sem isso não há Deus, né? Então, o bispo finaliza com essa frase que é: trocai a cólera que te desonra, pelo amor que te purifica. Pregai e exemplificar essa caridade ativa, incansável que Jesus vos ensinou. Porque, gente, quando a gente age mal, quando a gente faz o errado, as leis divinas, quem é que está saindo mal nisso? É o outro? Não. É o outro que aceita ser gingado? Não, somos nós mesmos. Isso faz mal para a gente, para o nosso espírito, para a nossa áurea, né? E você sabe que tem uma passagem também do Chico, muito legal, com o seu espírito Lorde, que tinha uma senhorinha que envenenou o cachorro dele, porque o cachorro dele, ele era um cachorro que tinha sido atropelado e o Chico resgatou esse cachorro. E por ele ter entendimento das leis divinas, sobre anti-eutanásia e tal, ele não sacrificava esse cachorro. E uma senhora veio e sacrificou o cachorrinho dele. E ele, então, ficou muito chateado com essa situação. E ele cria uma névoa em cima da cabecinha dele, do coração dele. É claro que isso não era nem certo uma raiva, porque o Chico não tinha, né, ainda não tinha já esses sentimentos. Mas era uma mágoa. E o Emmanuel chega para ele e fala assim: Chico, toma cuidado, você está atrapalhando o nosso serviço cristão. Toma cuidado. E aí ele fala assim: olha, dá um presente para a senhora. Ele vai ver o que a senhora estava precisando e ele dá uma máquina de costura. E naquele abraço do Chico, com a indulgência dele, né, com o perdão dele, com o entendimento do estado de consciência daquela irmã e com um abraço de amor daquela senhora, de gratidão, se forma uma chuva de fotos, uma chuva de etérica, de amor, e limpa, né, toda a psicosfera de ambos, né? Então, o item 18 é um item que vai também ser exposto por um outro bispo do FET, da cidade de Bordeaux, na França, também no ano de 1853. E o item vai dizer basicamente que por que tens tanta facilidade em julgar o próximo e não temos essa facilidade em ver igualmente os nossos defeitos que nos impedem de evoluir, né? A gente tem uma lista inteira de saber o que o outro precisa para evoluir, mas será que a gente faz essa lista com a gente mesmo, né? A gente fala: não, isso aqui você precisa isso. É engraçado. E nós? Ele fala que o homem é orgulhoso por se julgar superior, tem facilidade em julgar, mas que o verdadeiro caráter da caridade é o da modéstia e o da humildade. E um exemplo disso é o nosso querido Chico Xavier, que além de ser um dos maiores intelectuais de todos os tempos, né? Ele foi escolhido por um dos maiores brasileiros de todos os tempos, continuava com a sua postura, né, gente, de humildade, simplicidade, né? E aqui eu trago um pensamento, é uma pesquisa de Harvard, que fala o seguinte, que o pensamento é tão tangível quanto a própria matéria. Então, se nós estamos vibrando numa sintonia, por exemplo, de julgamento, de crítica, de sentença, nós estamos vibrando numa vibração de 100 Hz, por exemplo, uma vibração baixa. E tudo aquilo que está ao redor daquela sintonia vai pegar em você. O que é isso, Michele? Doença, uma fila enorme, você vai pegar a fila. Sério, gente, experimentem ficar evoluídos mesmo no padrão vibracional. Você não pega fila, você não fica doente. Então, assim, quando você está num padrão baixo, você pega essas coisas. E aí vai falar que a indulgência, ela está num padrão baixo.
muito baixo, né? A imunidade espiritual. Imunidade espiritual, né? A nossa irmã trabalha com isso. Então, Divaldo Franco, né? Que falava também que se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas se você não gosta de alguém, o problema é seu, né? Isso é muito sábio. Então o Espírito do Fé, ele vai falar assim: ama, perdoa, porque para que Deus perdoe também os seus pecados, porque todos estamos sujeitos a errar. Enquanto estivermos encarnados, estamos sujeitos ao erro, à sedução, às paixões, ao erro, ao ego. Então nunca diga nunca, porque amanhã pode ser você que se encontra nessa situação semelhante. E gente, isso daí é muito real, né? Vocês veem que a parábola do mal rico, inclusive, fala isso, né? Que tinha um espírito mais em situação de vulnerabilidade, de rua até, e ele pede um pão aí pro irmão, ele diz que não, e depois ele desencarna, acontece com ele, ele roga a Deus para que Deus mande ele Lázaro, né? Que era o irmão de rua, para que ele possa voltar atrás de tudo que ele fez. Então, por exemplo, nós julgamos hoje um ato, condenamos uma coisa implausível, mas, gente, no dia da manhã e na encarnação seguinte, você pode estar passando exatamente pela mesma situação. Até porque é uma coisa que a gente diz que é implausível, no dia da manhã, às vezes, você não tem opção, né? Então, é isso, a gente não julgar, tem indulgência, né? Porque o karma vem, gente, o karma é uma coisa muito séria, né? Eu sei que é muito difícil a gente lidar com as fragilidades do outro, mas existem duas dores, né, gente? Existe a dor, que é a dor da ignorância, de você errar, do pecado, né? E existe a dor de você fazer o certo, fazer o que é certo. Essa dor de fazer o que é certo é a dor que constrói o herói, a heroína, o líder, que quando todo mundo está fazendo errado, né? É muito difícil você fazer o certo. Por isso que a página de hoje, ela vem também falar sobre passar pela porta estreita, porque é muito difícil mesmo você acertar e você habitar um planeta melhor, é muito difícil, a porta é estreitíssima mesmo, né? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, né? E eu quero aqui trazer o exemplo do diamante e do carvão. Vocês sabem que o diamante, ele é feito de carbono, né? De carbono, que é feito pelas folhas que caem da árvore, e o diamante, ao lugar do carvão, o diamante, ele aceitou viver anos sob pressão embaixo da terra e se transformou num dos materiais mais resistentes da humanidade. No entanto, o carvão, que é feito do mesmo material, ele não foi forjado embaixo da terra, nem sob pressão, e ele se esfarela ao mero esfregão. Então, assim, a natureza, gente, ela tem uma aula pra gente. Se você estuda, né, a natureza, a biologia, ela tem uma aula nisso mesmo. E aí, eu trouxe uma frase também de Francisco de Assis, né, nosso querido Francisco, que dizia: Senhor, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E Deus nos envia testes o tempo todo para ver o quão corajosos que a gente porque coragem, gente, não é se atirar do prédio, né, isso daí é até burrice, né, colocar o que a gente tem de mais precioso em jogo. Coragem é enfrentar a nossa África, que está dentro da nossa casa. Coragem é ali amparar vários doentes. Isso é coragem, né? É você responder o mal com o bem, né? Então, Jesus diz: abandona a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e adota o Evangelho, e só assim entrarás nas vicissitudes do paraíso. É por isso que é tão difícil evoluir, e a prova é prova e teste o tempo todo, a porta estreita. Então, a diferença do homem sábio e do ignorante é que o sábio entende todos os acontecimentos da sua vida como oportunidade para ele evoluir, para que ele melhore. E o ignorante não, o ignorante ignora, né? O ignorante não quer saber, ele tem apatia, ele tem aversão ao problema. Mas o sábio, ele entende que aquela pessoa que vê ali para você, aquele problema, ele não é uma pedra no seu caminho, sim um diamante lapidado, colocado aí para a sua evolução, né?
porque a gente sabe que toda ajuda é bilateral, né? Então, é isso. O sábio quer o problema, ele gosta do problema, porque ele enxerga aí uma pedra no seu, ele não enxerga uma pedra no seu caminho, mas um diamante for colocado ali para a sua própria evolução. Então, o ignorante repele qualquer um que não ame. E isso é errado, né? Porque, conforme eu tinha dito, Jesus disse que viemos para a Terra não para sermos amados, mas sim para aprender a amar, né? E isso que estamos fazendo, tentando fazer aqui na Terra. Então é bom a gente se perguntar o que a gente está fazendo com aquele espírito que Deus encaminhou para a gente auxiliar na sua evangelização. Nós estamos julgando, nós estamos sentenciando. Tem uma frase que fala: se um espírito mau te feriu, perdoe para que não hajam 2 espíritos maus, né? E não respondemos mal com outro. E é claro que não, quando a gente comenta sobre isso, eu não estou falando sobre se deitar se deitar ao lado da pessoa doente, mas sim da gente amparar com aquilo que a gente conseguir ainda dentro do nosso estado de consciência, tentar auxiliar na evolução do outro, né? Sempre tendo uma prudência, uma sabedoria em relação a essa relação. A gente é muito imaturo ainda, né? Temos a idade espiritual de crianças de 5 anos de idade, que eu tinha comentado. Estamos longe de amar as pessoas como uma mãe enxerga um filho, uma mãe evoluída enxerga um filho. Na verdade, somos tão imaturos que na primeira demonstração de amor, se a pessoa não nos der de volta, o nosso orgulho já fala mais alto, né? E eu trouxe aqui uma pequena frase, a gente já vai terminar só com 5 minutos. Não, Na hora que você finalizar, não, tá aqui. Esse aqui, desculpa. Essa frase é uma frase do meu livro, que está aí à venda no Chico Xavier. O livro é O Paradoxo, Amo Apenas Me Amo. Ele faz uma crítica ao narcisismo, uma crítica ao amor próprio, de fato. Claro que nós temos que ter amor próprio, desculpa, mas ele faz, existe uma linha tênue entre o amor próximo e o amor próprio, né? Então, a frase diz o seguinte: o amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães que sabem amar com renúncia, né? Isso mostra um pouco do nosso estado ainda de infantilidade espiritual, né? Diante esse todo ilimitável, né? E, enfim, a gente sabe que quando a gente julga, quando a gente ajuda alguém, nós não somos somente nós que ajudamos. Toda ajuda é bilateral, né? Porque, como Einstein falava, o acaso não existe. O acaso é uma maneira com que Deus se faz presente. E é isso, a vida é uma força centrípeta que volta tudo para o seu local, né? E para finalizar, eu gostaria de trazer um pequeno poema de 1 minutinho do Chico Xavier, que ele fala sobre indulgência. Vamos lá. Às vezes cismas, coração amigo, como varar a treva, a cilada, o perigo, fazendo a luz no próprio si. Das perguntas que me fiz quando a aflição me encosta, deu-me a vida por única resposta: esquecer, esquecer. Perguntei à roseira, aberta em pétalas e cores, como aguentar espinhos produzindo flores, por ofício e dever. Balançando a folhagem viridente, a roseira me disse simplesmente: esquecer, esquecer. Indaguei do diamante burilado, que lâmina lhe dera a forma de bordado, por estrela a esplendecer. E a pedra, recordando lágrima perdida, respondeu como quem louvasse o sofrimento e a vida: esquecer, esquecer.
Inquirir a mulher pela maternidade, como criar um filho e dar a humanidade, amando intensamente, a chorar e a sofrer, comentando o progresso em novo mundo, em novo brilho. Ela disse, segurando as mãos do próprio filho, esquecer, esquecer. Dessa forma, alma fraterna e boa. Se buscas elevar-te, esquece-te e abençoa. Não fujas a lição se queres aprender. Serve e conquistarás o reino do amor puro, ouvindo a voz do céu chamando-te ao futuro. Esquecer, esquecer. Muito obrigada.